Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Nos reunimos nessa noite de quinta-feira para o culto ao Senhor. A primeira igreja batista em Divinópolis, igreja centenária a serviço do Deus eterno, convida você a crescer juntamente conosco na fé, no serviço do Senhor, na adoração ao nosso Deus. Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que nessa hora está cultuando ao Senhor conosco. Eu queria te convidar a orar ao nosso Deus. Vamos colocar todo esse culto diante dele e pedir para que ele mesmo fale aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por todo esse dia que o Senhor nos permitiu passar em tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos consolado em meio a essa crise, o Senhor tem nos sustentado em meio a essa crise, e a prova disso, ó Pai, é que nós estamos aqui nesse momento prestando esse culto a Ti. Muito obrigado, Senhor. Queremos colocar diante de Ti todas as pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando, que estão junto conosco, louvando e cultuando ao Senhor nesse momento. Queremos colocar o Brasil, Minas Gerais, Divinópolis em Tuas mãos, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor use de misericórdia para conosco. Queremos pedir, ó Pai, que essa pandemia, ó Pai, que essa crise possa estar terminando, ó Deus, em nome de Jesus. Rogamos ao Senhor e oramos por isso. Pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Rogamos que através da Tua palavra, ó Deus, possamos ser instruídos, ó Pai, a conformidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, nós te louvamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos ler a palavra de Deus? Hoje a nossa leitura será no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, até o final deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Vamos cantar mais uma canção de louvor ao nosso Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus.
expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Continuaremos juntos estudando a Palavra de Deus nessa noite de quinta-feira em Efésios 4, versos 30 a 32. Hoje, o mandamento bíblico mútuo que enfocaremos é o perdão, perdoando-vos uns aos outros. Efésios 4, versículos 30 a 32. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O Espírito de Deus é uma pessoa divina, morando em cada crente, segundo a palavra de Deus, agora convertido ao Evangelho, um santuário do Espírito Santo. De tal modo que o Espírito pode entristecer-se quando pecamos. A palavra de Deus nos mostra isso no versículo lido, inicialmente o versículo 30, e nos diz a seguir aquilo que devemos evitar para que não entristeçamos o Espírito. Há uma referência contundente à falta de perdão que se expande do interior para o exterior do cristão, levando do rancor à manifestação da maldade contra o irmão. A palavra de Deus diz então que a amargura, a raiva, a ira, a gritaria, as blasfêmias e também toda malícia
devem ser esses pecados substituídos por atitudes santas, bondade, compaixão, para que possamos nos perdoar uns aos outros. A solução, portanto, para os relacionamentos quebrados pelo rancor, pela maldade, pela ira, pela cólera, é o perdão. O perdão resulta da bondade e da compaixão que Deus nos comunica pelo seu Espírito. Esse que é o fruto do Espírito nos permite perdoar o irmão. O que vem a ser perdoar? Perdoar é abandonar o ressentimento e também qualquer plano de vingança contra aquele que te ofendeu. É uma atitude de bondade semelhante àquilo que Cristo fez pelos pecadores, quando lhes perdoou, considerando que eles não sabiam o que faziam, porque estavam dirigidos pelo pecado. Perdoar, como a própria palavra já nos indica, é o mesmo que dar, é o mesmo que doar-se a quem nem sempre merece. Vejamos então as implicações desse mandamento: perdoar o irmão, ou viver perdoando-nos uns aos outros. O texto bíblico diz que perdoar é ordem do Senhor. Diz a palavra de Deus, no versículo 1 do capítulo 5 de Efésios, que devemos imitar o Senhor como filhos amados, como filhos que o admiram, andando em amor, à semelhança do amor de Cristo. E como Cristo nos amou? O versículo 2 diz: se entregou a si mesmo por nós, nós pecadores, nós que ofendemos o Deus Santo, e isso Jesus fez ofertando-se sacrificialmente a Deus, o que foi para Deus Pai um aroma agradável. Perdoar, portanto, é um mandamento, é uma ordem. O cristão não tem a oportunidade de escolher entre perdoar e guardar rancor. Não é aceitável que um crente diga que ele deseja auxiliar os pobres, deseja trabalhar na sua igreja local, deseja cooperar com a obra de missões, mas quanto ao perdão, esse não é bem o seu forte. Não. A palavra do Senhor nos diz que não há escolha. Veja o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Desse capítulo eu quero destacar os versículos 14 e 15, quando depois do Senhor Jesus Cristo ter ensinado a multidão a orar, então ele diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não significa que Deus imponha uma condição como essa para perdoar aquele que confessa o pecado. O que a palavra de Deus está dizendo é: se vocês não perdoaram de verdade, vocês não são convertidos de verdade. Quem não é convertido de verdade não está sinceramente arrependido dos seus pecados e não confia com todas as suas forças no perdão restaurador do Senhor Jesus. Se você não perdoa o seu irmão, é porque você ainda não conhece o Evangelho. Como Deus perdoará alguém que não obedece aos reclames do Evangelho? O cristão deve imitar o seu Senhor. Se o Senhor Jesus assim fez, nós, os discípulos de Jesus, devemos fazer. Esse é um mandamento, meu irmão. Um mandamento da vida cristã. Perdoar o irmão e, claro, esse perdão também deve ser dado àquele que não é seu irmão em Cristo, mas que te ofendeu, que é uma pessoa com a qual você se relaciona. O texto bíblico também diz que conceder perdão é o que há de mais coerente com o perdão do Senhor. Nós sabemos o que é ser perdoado pela graça. No texto lido inicialmente, o que a palavra de Deus diz é: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós já sabemos o que é perdoar um pecador. Não em todo o seu alcance, porque nós somos pecadores, desafiados pela palavra de Deus a perdoar outros pecadores. Deus sim, conhece o perdão em toda a sua extensão.
na medida em que ele, sendo justo, por amor, gratuitamente perdoa pecadores. Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nada há de mais incoerente a um cristão do que negar-se a perdoar o ofensor, sendo que ele foi de graça perdoado pelo Deus Santo. Nós só podemos dar, do ponto de vista espiritual, aquilo que recebemos de Deus. Nós recebemos perdão gratuito, devemos conceder perdão gratuito. Uma carta paralela à de Efésios, que é a carta aos Colossenses, também reforça essa verdade. Colossenses capítulo 3, verso 13. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, 13. A palavra do Senhor nos aconselha: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor perdoou a todos vocês, perdoem também o irmão em falta. O que a palavra do Senhor está nos dizendo é que nada há de mais coerente com o perdão do Senhor do que nós também perdoarmos. Nós podemos dar aquilo que recebemos. Não é interessante que o próprio Senhor Jesus tenha dito isso em Mateus 6, verso 12, naquela linda oração, conhecida como a oração dominical, ou popularmente chamada de Pai Nosso, ou oração modelo. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 12, Jesus diz que devemos orar assim: perdoa-nos, Pai Nosso, as nossas dívidas, como nós assim temos perdoado aos nossos devedores. Nós podemos dar aquilo que temos recebido da parte de Deus. O texto bíblico diz que para perdoar é necessário que o crente seja sincero diante do Senhor. Sim, veja se não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Antes, a palavra de Deus diz que devemos ser bondosos e cheios de compaixão uns para com os outros. Não há formalidade. Não existe um rito religioso aqui. Você crê na sinceridade do perdão de Deus a quem, crendo em Jesus, rejeita a velha vida de pecados? Você crê que Deus de fato perdoa aquele que confessa o seu pecado ao Senhor? Pois bem, é assim que o Senhor espera que você perdoe, com sinceridade. É fruto isso de uma decisão diante de Deus. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, encontramos a conhecida parábola do credor incompassivo. Um homem que devia muito foi perdoado da sua dívida pelo seu senhor, mas se recusou a perdoar a pequena dívida de um homem simples que o devia. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor entregou à punição o homem que não teve compaixão. E justifica Mateus 18, 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Você precisa decidir diante de Deus que você será sincero ao perdoar. Deus, a quem você muito devia, sinceramente te perdoa e lança os seus pecados agora perdoados nas profundezas do mar do esquecimento. E como um certo pregador evangélico disse, nesse lugar profundo do mar, em que o Senhor lança os seus pecados amarrados a uma grande rocha, ainda coloca numa boia o aviso: aqui é proibido pescar por toda a eternidade. Veja ainda na parábola do credor incompassivo esse ensino, mas naquilo que o Senhor diz a Pedro antes de contar a parábola, fica muito claro que o nosso perdão deve ser sincero, não é uma formalidade. Mateus 18, versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe?
Até 7 vezes, como era comum naqueles dias, perdoar alguém 7 vezes significava perdoar muito, ter grande disposição para o perdão. A resposta do nosso Mestre e Senhor é: até 7 vezes, Pedro. Versículo 22. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus diz, para começar, a cada dia, perdoe alguém 490 vezes. É uma decisão diante de Deus. É acompanhado o perdão do crente de atos coerentes com aquilo que ele professa. Se nós, homens e mulheres, nos entristecemos muito com as brigas dos nossos filhos, imaginem Deus, quando vê os seus filhos, Deus que é santo, vê os seus filhos em briga, decidindo viver em desamor, partidarismos na igreja, disputas carnais. Quanto o Senhor deve lamentar, o Senhor que é santo. Deus espera que sejamos sinceros ao pedir perdão, e essa é uma atitude verdadeiramente cristã. Se eu machuquei o meu irmão, se eu ofendi o meu irmão, eu devo pedir-lhe perdão. Se o meu irmão pede-me perdão, eu devo dar-lhe perdão incondicionalmente. O texto bíblico diz que perdoar é disposição de uma mente dirigida pelo Senhor, de uma pessoa regenerada em Cristo, de alguém que decidiu pela fé em Deus e confiado no poder do Senhor, viver acima dos sentimentos. Há pessoas que dizem, eu não sinto o desejo de perdoar. Eu sinto que esse rancor, esse ódio nunca vai passar. A vida cristã é um chamado para que estejamos acima dos sentimentos, porque Deus nos dá poder para viver uma vida nova. Está acima dos sentimentos a decisão de perdoar o irmão. Veja a palavra de Deus dizendo, perdoem-se uns aos outros, imitem o seu Deus, andem em amor, acima dos seus sentimentos. Você pode até lembrar, mas não lembrar mais sentindo que deve afastar-se daquela pessoa, que não deve dar-lhe uma nova chance, ou que deve ainda ter um plano para puni-la. O pastor Hernandes Dias Lopes, ao definir o perdão, diz que perdoar é lembrar sem sentir dor. É uma decisão diante de Deus. E Deus nos ajuda. Claro, você tem memória. É claro que você pode lembrar-se. E você lembrar-se-á muitas vezes daquilo que sofreu, como aquela pessoa que foi atingida por uma faca e tem a cicatriz da facada, mas que decidiu não esfaquear o agressor. Perdoar é lembrar sem sentir dor, mesmo quando o ofensor não reconhece o que fez. E aqui nós avaliamos uma outra questão que o cristianismo confronta. Nos nossos dias as pessoas dizem assim, como eu vou negar o perdão a quem me pediu perdão? Há pessoas até que dizem, eu só não perdoei porque ele ainda não me procurou, porque ela ainda não me procurou. Não. A palavra de Deus fala-nos de uma decisão coerente com o perdão de Deus e que é parte da ação do Espírito de Deus em sua vida. Perdoe a pessoa, mesmo quando ele ainda não reconhece o que fez. E ore para que ele ou ela se arrependa, mude de vida e, claro, te procure, porque essa conversa é restauradora. Meus irmãos, esse mandamento mútuo de hoje, perdoando-vos uns aos outros, providencia um ambiente maravilhoso no lar, na igreja e na sociedade do modo geral. Na igreja, nós podemos vivenciar um ambiente de profunda comunhão com Deus. Porque como teremos comunhão com Deus se não o imitamos, se não vivemos em conformidade com a sua vontade, se não andamos nos caminhos que Ele quer que andemos? Então, decidir perdoar o irmão é decidir viver em plena comunhão com Deus, é decidir viver não em briga, mas em submissão à vontade de Deus, e a sua vontade está revelada em sua palavra. Você não precisa que alguém te revele a necessidade de perdoar.
Você não deve orar, Senhor, devo perdoar quem me ofendeu? Não. A palavra de Deus, que é a autoridade final sobre nossas vidas, diz que devemos viver perdoando-nos uns aos outros. Quando decidimos perdoar, nós experimentamos um ambiente de maravilhosa comunhão na igreja. A nossa igreja, por exemplo, já é uma igreja centenária. Caminha para comemorar o seu 101º ano de vida. É impossível que numa igreja com mais de um século de história não existam certos capítulos de maus entendidos, de ofensas entre irmãos. Isso existe. Existia também nas igrejas do Novo Testamento. Deus, pela sua palavra, nos dá o caminho. Perdoe. E o Espírito Santo nos dá poder para vivenciar a verdade da palavra de Deus. Se a igreja não é composta de pessoas que perdem e concedem perdão, torna-se um lugar de gente carnal, um lugar de gente adoecida e artificial, que prega aquilo que não vive aquilo que prega. E pior ainda, a igreja é fraca no seu testemunho ao mundo perdido. O mundo está vivenciando guerras de modo cíclico. O ódio é aceitável nesse mundo perdido sem Deus. Se nós, os crentes, vivemos odiando-nos, em guerras, em conflitos, dividindo-nos, nós estamos dizendo ao mundo que não temos nova vida, que não somos diferentes desse mundo. Nós não estamos protestando contra o pecado desse mundo como Noé protestou quando construiu a sua arca segundo a ordem do Senhor. Nós dizemos ao mundo que o mundo erra quando nós decidimos tomar o caminho do perdão, quando decidimos viver em amor. A minha oração sincera é que eu e você possamos viver sempre assim, na prática do mandamento mútuo do perdão, e que todos possam dizer: vejam que impressionante, os crentes da primeira igreja batista em Divinópolis vivem perdoando-se por amor, por compaixão e por bondade. Que Deus, pois, em Cristo nos fortaleça, nos abençoe, nos ajude a vencer as lutas do dia a dia dos nossos relacionamentos. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, porque o Senhor nos permite ter acesso à Tua Palavra. A Tua Palavra nos mostra o caminho mais excelente que alguém pode trilhar, que é o caminho do amor. Ajuda-nos, Senhor, a sempre andar em amor, manifestando essa decisão por meio do perdão. Como é difícil, Senhor, perdoar, porque muitas vezes estamos distanciados do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sempre olhar para a Tua cruz e enxergar o santo perdoando pecadores, o justo substituindo injustos. Deus, estendendo a sua mão amorosa e perdoadora ao homem pecador. Ajuda-nos, Senhor, a semear perdão e não ódio. Ajuda-nos, Senhor, a viver de tal modo que esse mundo em conflito, esse país em conflito, veja em nós um convite à vida em amor, que se desdobra no compromisso do perdão a quem ofende. Nós estamos certos que o Senhor há de nos ajudar na busca desse ideal da vida cristã. Oramos também nesse momento, Senhor, por nossa nação e cada pessoa enferma, não apenas infectada pelo Covid-19, mas enferma em outras categorias. Ó Deus, ajude-as em sua recuperação. Nós te pedimos, Senhor, que conceda aos profissionais de saúde toda a capacidade que precisam para cuidar dos enfermos. Nós te pedimos, ó Pai, abençoe as famílias, as empresas, as pessoas que em nossa nação estão vivenciando um tempo tão difícil e tão desafiador como esse. Abençoe a Tua igreja no Brasil, Senhor. Prepara-nos sempre para te servirmos melhor hoje do que como te servimos no dia passado. Nós estamos certos de que o Senhor nos ouve, e porque o Senhor nos ouve, graças te rendemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero convocar todos a participarem de mais uma mobilização
em prol de doação de cestas básicas a quem precisa. Como fizemos no início do mês de abril, queremos fazer agora no início do mês de maio. Na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, você poderá doar cestas básicas ou alimentos para cestas básicas lá na secretaria da PIB. Você chega à PIB, chama pelo interfone e a nossa secretária Ruth vai te orientar como fazer isso. Próxima segunda, das 8 às 10 da manhã e das 4 às 6 da tarde. Você tem a opção de 2 horários, 8 às 10 da manhã, das 16 às 18. Faça sua doação. Você pode doar a cesta básica completa, mas você pode também doar alguns itens que precisamos reunir para concluir as cestas básicas que já temos quase prontas em nossa igreja. Nós recebemos doação de vários itens da cesta básica e queremos completar cestas. Então, eu quero pedir a você que atente para as maiores necessidades apontadas pelo Ministério Diaconal. Se você não pode doar a cesta, se você vai doar um elemento da cesta, então escolha um dos seguintes elementos: arroz, feijão, açúcar, café, o pacote de meio quilo, fubá, farinha de mandioca, molho de tomate, sachê, tempero, alho e sal, normalmente no pote, sal, sabonete, bolacha, creme dental ou papel higiênico, que tenha pelo menos 4 unidades em um pacote. Quero também continuar pedindo a você que divulgue o nosso canal no YouTube. Nós temos tido conteúdo cristão constantemente disponibilizado no canal PIB Divinópolis. Se você tem alguma sugestão a fazer acerca de todo esse trabalho nas redes sociais, via internet, fale com o pastor Petrônio, que é o obreiro responsável por receber tais sugestões. Quero finalmente, meus irmãos, pedir a todos que estão envolvidos em atividades no comércio da cidade em especial, que sejam muito cuidadosos. Ouçam as orientações das autoridades sanitárias, como sempre temos feito. Lembrem-se de utilizar a máscara, lembrem-se de utilizar o álcool gel, lembrem-se de, ao tossir ou espirrar, não expor outras pessoas à sua saliva. Lembre-se também que nós estamos ainda sob decretos municipais e estaduais que não nos permitem, como igreja, voltarmos às reuniões presenciais. Se você pode, permaneça em casa. Há um crescimento no número de infectados em nossa cidade e em todo o Brasil. Contribua para que não haja maior transmissão do Covid-19. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma noite de paz na presença do Senhor. Teu povo reunido, tua palavra é o nosso livro de fé, o teu Espírito nos guia, somos alvos da tua graça, queremos hoje aqui compartilhar o amor, na convivência, no perdoar. Imitaremos a Ti, pela graça do Senhor, redimidos pelo sangue de Cristo, cada um com seu dom, mas guiados pelo mesmo Espírito, um só rebanho, numa só canção, de braços dados, compartilhamos o pão. Eis-nos aqui, Senhor, teu povo reunido, tua
Tua palavra é o nosso livro de fé, o Teu Espírito nos guia. Somos alvos da Tua graça, queremos hoje aqui compartilhar o amor na convivência, no perdoar. Imitaremos a Ti, pela graça do Senhor, redimidos pelo sangue de Cristo, cada um com seu dom, mas guiados pelo mesmo Espírito. Um só rebanho, numa só canção, de braços dados, compartilhando o pão. E quando nos faltar sabedoria para harmonizar as nossas diferenças, encontraremos auxílio em Ti. Pela graça do Senhor, redimidos no sangue de Cristo, cada um com seu dom, mas guiados pelo mesmo Espírito. Um só rebanho, numa só canção, de braços dados, compartilhando pela graça do Senhor, redimidos pelo sangue de Cristo, cada um com seu dom, mas guiados pelo mesmo Espírito. Um só rebanho, numa só canção, de braços dados, compartilhando. Um só rebanho, numa só canção, de braços dados, compartilhando o pão.